Alô, lotequeiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Benas. Primeira vez no canal, chegando agora, caindo de paraquedas, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, compartilhe com quem gosta de loteca e de futebol. Você já é inscrito? Meu muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Resultado da loteca 10,45, início do Brasileirão, hein, pessoal? Algumas surpresas, confesso para vocês aí que alguns times me surpreenderam. Digo isso porque vocês sabem que aqui a gente assiste todos os jogos. Se eu não assisto os jogos, mas vejo os melhores momentos, todos esses jogos aí vocês podem ter certeza que eu vi os melhores momentos da maioria, tá? Por que da maioria? Porque de outros eu assisti todos, como Corinthians e Cruzeiro, assisti o jogo todo. Atlético Mineiro e Vasco, assisti todo. Bahia, Bragantino e Bahia, né, do meu Bahia. E os demais eu vi alguns. Criciúma também e Tombense, que foi de manhã, no domingo. Enfim. É isso aí, pessoal. Meu compromisso com vocês para fazer o vídeo, pelo menos acompanhar, saber o que eu tô falando, baseado nos jogos que eu vi, tá bom? Benas, isso basta? Isso você vai levar os 14, você... Não basta, pessoal, porque para ganhar na loteca não basta só conhecer os times, mas você tem que pelo menos saber o que você está falando para fazer um canal, e essa é a minha proposta, tá bom? Dito isso, vamos para os resultados aqui da loteca 10,45, valendo 600 mil. Previsão de que tenhamos vários ganhadores aí, pessoal, na faixa aí de uns 20 ganhadores. Na média, né? Mas deve ter mais. Começando pelo jogo 1, Corinthians recebeu o Cruzeiro, jogo no domingo. Cruzeiro voltando agora à Série A, né, pessoal? Sem dinheiro, a diretoria antiga do Cruzeiro lá arrebentou o time, né? Você quer acabar com o time, você contrata dirigente ruim, né? Dirigente ruim realmente é o que acaba com o time, é igual cupim na madeira. Corinthians 2-1, chegou a fazer 2-0, Cruzeiro com o Oliveira lá, o zagueiro, fez o golzinho no final. 2-1, coluna 1 no jogo 1. No jogo 2, o América Mineiro recebeu o Fluminense. E aí o Fluminense está mostrando que é um dos candidatos a ganhar esse título aí, né, pessoal? O dizinismo, né, como dizem, tá em alta aí. Realmente trouxe aí um jogador do Volta Redonda, uma revelação. O Vasco já tinha acertado com esse jogador. O Fluminense meio que deu um chapéu. Entrou no segundo tempo, fez diferente. John Kennedy também jogou muito bem nesse jogo. Um dos jogos que eu vi alguns lances. 3-0, você dá 3-0 no América lá no Independência, é porque você tem futebol, né? 49% foram de coluna 2, considerado normal. E no jogo do Corinthians, que eu não falei, 70% já tinham ido de Corinthians, considerado favorito. No jogo 3, Palmeiras recebeu o Cuiabá. Esse jogo foi no sábado também. Eu fiquei lá e cá entre esse jogo e o jogo do Fluminense com o América. O Palmeiras saiu na frente. O Cuiabá empatou, teve um jogador expulso. E o Palmeiras virou. O Flaco Lopes, né? Parece que encontrou o futebol dele. Coluna 1 no jogo 3, 89% foram de Palmeiras, considerado favorito. No jogo 4, um jogo de muitos gols, muito chuvoso lá, né, no Castelão, lá em São Luís. O Atlético Goianiense chegou a fazer 3-1, hein, pessoal? Mas aí o Sampaio Corrêa foi atrás. O Ícaro, né, perdeu o pênalti pro Sampaio Corrêa, mas o Sampaio Corrêa é um time que é difícil você apostar contra ele lá no Maranhão, porque realmente eles têm muito... É difícil você bater o Sampaio Corrêa lá em São Luís. 39% foram de empate, considerado normal. No jogo 5, o Atlético Paranaense recebeu o Goiás e ganhou sem muita dificuldade. Goiás não vive um bom momento. Mandou o Guto Ferreira embora, está com o técnico interino. Ainda não tem um time formado. E se for com esse time, a grande possibilidade do Goiás, do meu amigo Edmilson, cair, hein? Se o Goiás não contratar e não pegar um bom técnico, chance de cair é grande. Então acorda, Goiás, porque você é o grande aí do Centro-Oeste.
81% foram de Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, considerado o favorito. No jogo 6, jogaço, Botafogo e Flamengo. Esse jogo foi igual aos 18h30. Esse jogo, o jogo do Fortaleza e do Bahia, foram no mesmo horário. Fiquei aí um zóio no jogo do Bahia e olhando eles ao mesmo tempo. Depois vi os melhores momentos. Ó, jogo lá e cá. O Botafogo, vocês podem falar o que quiserem, mas é um time que joga pra cima. Ele vai pra ganhar ou perder. É o tipo de time que é matar ou morrer, né? Foi pra cima do São Paulo, saiu 1-0 com o Tiquinho Soares. São Paulo empatou com o Caleri e no final o Eduardo, né? Virou pro fogão, pro Estrela Solitária. 37% foram de Botafogo, considerado normal. No jogo 7, o Fortaleza recebeu o Internacional. Tava com o time meio mesclado, mas o Mano Menezes é macaco velho, né? Reforçou ali o meio de campo. Fez um jogo tirando a velocidade do Fortaleza. Porque o grande diferencial, pessoal, pelo menos essa opinião desse humilde apostador que assiste muitos jogos. Você vê os times do Vojvoda, são times intensos, o time não para com a bola, é toques rápidos, jogo veloz, o Fortaleza imprime muita velocidade, né? E o Mano foi lá para cadenciar o jogo, né? Se você vê um jogo entre Fortaleza e Bahia, são duas escolas totalmente diferentes. O Paiva lá do Bahia, o jogo é moroso, o cara toca para lá, toca para cá. Então o Vojvoda, ele fez sucesso aqui no Brasil, os treinadores argentinos fazem sucesso porque eles imprimem ritmo de jogo, velocidade, né? A gente tem mais uma cadência no jogo, no futebol brasileiro. O Mano, percebendo isso, foi com o time mais fechado, mais ali no meio de campo, cadenciou, saiu na frente, Fortaleza foi atrás, 1-1, com 29% foram de empate, considerado normal. No jogo 8, meu Bahia, até me surpreendeu, achei que o Bahia poderia ter sido goleado pelo Bragantino, mas fez um bom jogo, na medida do possível, no primeiro tempo principalmente. Bragantino, quando joga em casa, pressiona muito o adversário, né? E o Bahia sem o Biel sentiu demais, apesar do Ademir ter feito um bom jogo. Saiu na frente e o Braga virou 2-1 para o Bragantino. Coluna 1, no jogo 8, 60% foram de Bragantino, considerado favorito. No jogo 9, Atlético Mineiro e Vasco, pessoal. Essa coluna do meio aí estava atrasada, vai atrasar mais ainda, né? E pensando nisso, eu ia abrir esse jogo, pessoal. Mesmo assim, não faria 14 pontos. Mas a minha intenção era abrir porque o Codê, desde que ele assumiu o Atlético, o time é muito intenso, muito bom, mas tem tido dificuldades para vencer lá, né? Já tinha perdido o jogo na Libertadores, teve dificuldades com o Brasil de Pelotas, ia pegar um Vasco que o Barbieri já está um tempinho lá. É um time bom o Vasco, tá? Vai brigar ali por uma Libertadores, acredito nisso. O Vasco chegou a fazer 2-0, podia ter feito 3-0, assistir esse jogo. Mas o Atlético diminuiu no primeiro tempo, pressionou e no final foi 2-1 para o Vasco. Coluna 2, deu zebra, 11% apenas foram de Vasco, coluna 2, considerado zebra. No jogo 10, esse jogo foi domingo pela manhã, o Criciúma recebeu o Tombense, fez um gol, pessoal, acho que com menos de um minuto, Éder, né, ex-São Paulo, fez um gol lá. Tombense foi para cima, deu trabalho pro Criciúma, né? E aí, mas ao longo do jogo, o Criciúma foi segurando e tal, fez 2-0, manteve o placar, 53% foram de Criciúma, considerado favorito. No jogo 11, talvez o jogo mais fácil aí da primeira rodada do Brasileirão, o Flamengo pegou o Curitiba, passou por cima, sem conhecimento. Curitiba é um dos times, na minha opinião, se não acordar, não contratar candidatos a cair, junto com o meu Bahia, com o Goiás, tem que contratar. 3-0, fácil pro Flamengo. Pedro, até o Gabigol, que estava 200 anos sem fazer gol, fez gol aí no Curitiba. Claro que não é isso tudo, né, pessoal?
Enfim, 84% foram de coluna 1, considerado o favorito. No jogo 12, um jogo que me surpreendeu muito foi essa vitória aí do Vitória sobre a Ponte Preta. Por quê, pessoal? Porque a Vitória vem numa crise muito grande, classificou para a segunda divisão realmente no apagar das luzes, claro que equivale à classificação. Não classificou para as semifinais do Baiano, mudou de técnico várias vezes, trouxe um caminhão de jogadores, né? Mas aí entre eles trouxe o Giovanni Augusto, boa contratação, né? Eu trouxe também um zagueiro do Santos lá, uma das revelações do Santos, que já tinha jogado em outros times. Enfim, armou o Pondé, tá lá agora, né? Ex-treinador do Sampaio. E sempre o Vitória dá sorte contra a Ponte. A torcida do Vitória, como a torcida do Bahia, vai muito no jogo. Realmente vocês viram que estava lotado quem assistiu o jogo. O Barradão. Pressão imensa. 3-0 me surpreendeu. Vitória, coluna 1, 28% considerado normal. No jogo 13, esse jogo eu assisti todo. O Grêmio pegou o Santos. E jogo difícil, hein, pessoal? Soares foi bater um pênalti, meteu a bola lá na lua. Grêmio fez um com o João Pedro, né? Ex-Bahia, ex-Palmeiras. Foi revelado pelo Palmeiras, foi pro Porto. Meteu uma bola lá de canhota. Grêmio 1-0, 70% foram de Grêmio, considerado favorito. E para finalizar, temos aqui o Londrina contra o ABC. Londrina que não vinha bem, tanto no Campeonato Paranaense, não classificou, né, pessoal? Ali para as semifinais. Não vinha muito bem, contratou vários jogadores, mas está com... o Galo é o treinador, né? Enfim, contratou alguns jogadores aí para a segunda divisão. Quando começa a segunda divisão, a pegada é outra. O ABC que vinha muito bem na Copa do Nordeste, mas aí é outra competição, né, pessoal? Enfim, o Londrina 1-0, jogou bem, pelo menos pelo que eu vi, bem no sentido de que ganhou, né? 45% foram de Londrina, considerado normal. Então é isso, pessoal, ficando por aqui só para trazer os resultados. Amanhã a gente já volta com 10h46, as apostas vão se encerrar na terça-feira às 18 horas. Tá corrido, é assim mesmo, faz parte. Um grande abraço, uma excelente semana, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Um grande abraço, fui!